Por que milhões de pessoas compram um livro e fazem um curso e não são prósperas? Já pensou nisso? Bom, eu vou te passar essas chaves todas hoje e já vou colocar para apresentar aqui, tá? Vou dar uma boa noite geral, boa noite aí, povo. Deixa um positivo, coloca um like, um coraçãozinho aí, eu já vou entrar aqui na aula já, para não perder tempo, eu quero fazer essa aula em 1 hora, ó. São 20h23, tá bom? E daí, quem quiser depois ficar aqui perguntando, você sabe que eu sou uma pessoa disponível, eu tenho tempo. Bom, eu vou explicar para vocês, então, a lei da atração, da teoria à prática, né? Esse é o enredo aqui que eu criei. Antes disso, você que está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é José Roberto Gambeiro e junto com a Mislane, nós temos o Espaço AIM, que é uma escola de saberes. Todos os temas dessa escola de saberes são temas aí de expansão de consciência, de equilíbrio energético, para que todos nós possamos encontrar a melhor versão nossa, né? Meu objetivo é a cada dia ser uma versão melhor, mais atualizada. Aqui no Espaço AIM, então, as nossas práticas de equilíbrio energético. A primeira delas aqui é o Reiki, nós damos cursos de Reiki, temos ambulatório de Reiki para os alunos trabalharem e se aprofundarem na experiência, né, do Reiki. Temos um grupo de aprofundamento à noite, às terças-feiras, onde nós ensinamos técnicas e trabalhamos em grupo. Mislane dá aula de yoga, ela tem um projeto de yoga para os olhos, né, de você fazer exercício com os olhos. Ela dá aula de chakras, né? Ela vai dar um workshop de chakras, já vou falar aqui para você. Nós também fazemos retiro de conexão espiritual, também já falo aqui para você. Trabalhamos com uma mesa, né, que proporciona o resgate de fractais da alma. Nós acessamos aqui uma apometria quântica e fazemos uma limpeza no corpo energético. Tem gente aqui que já conhece esse trabalho. E temos 3 cursos, né? Nós desenvolvemos aqui temas relacionados a leis universais, a como acessar a mente e criar uma nova realidade, que é o tema de hoje, e trabalhamos com a psicologia da alma, que é você saber o exato ponto aqui da tua evolução, né? Nós fazemos aqui um link da tua idade cronológica com a tua idade de evolução. Esses são os trabalhos que nós apresentamos aqui, temos aulas aí. Você pode ser convidado para qualquer aula gratuita aí de yoga, né? Depois você entra em contato. A nossa agenda aqui do primeiro trimestre, dia 14 e 15 de janeiro, nós vamos dar um curso Como Criar uma Nova Realidade e Acessar o Campo Mental. 25 e 26 de fevereiro, nós vamos fazer uma formação de terapeuta Reiki com aula prática em maca. 4 de março, um workshop das 21 técnicas do Reiki, do Mikao Sui. Técnica através de aplicar Reiki através do olhar, do sopro, do toque com a mão. 5 de março, Mislane vai dar um workshop de chakras e energia sutil. E 16 e 17 de março, a gente vai ter um retiro lá no Uniluz, em Nazaré Paulista, uma comunidade, uma ecovila. Ele se chama Conectar, Curar e Celebrar. Minha agenda rapidinha aqui, depois você volta nessa aula de novo e acessa as informações aí do primeiro trimestre aqui do Espaço AIM. Já entrando, então, na aula de hoje. Ó, o que é a lei da atração, né? O que ela tem por trás? A lei da atração, ela vai ensiná-lo como atrair aquilo que você deseja, né? Esse é o fundamento da lei da atração. Em alguns momentos, algo que desejamos muito pode acontecer. E na nossa vida, a gente acha muitas vezes que tem o merecimento e outras vezes que tem coincidência. Mas você não sabe a ciência que há, por que aquilo acontece quando você quer. A lei da atração, ela te proporciona um ensinamento, né? Experiências como evidenciam a existência de uma força muito poderosa chamada lei da atração. Então, aqui você já fica sabendo que a lei da atração é uma lei, né? E ela trata de uma força poderosa, que é a força da atração, que é a capacidade que nós temos dos nossos pensamentos e emoções virarem realidade, né? Então, você vive exatamente o que você pensa, tá certo? Se você tem medo, no teu pensamento você vai ter medo na tua vida.
Se você pensa no sofrimento, você vai ser uma pessoa que sofre na sua vida. Se você é uma pessoa negativa no teu pensamento, a negatividade vai estar à tua volta. Então, a lei da atração fala que tudo o que você pensa gera uma emoção e vai ser a realidade da tua vida. Tanto para o lado, digamos assim, para o polo que extrapola, né, que você tem muito, quanto para o polo que você tem medo, por exemplo, né, o outro polo. Ainda falando de lei da atração, então, ela é uma técnica que se baseia na crença de que a mente e o universo estão conectados pela força do pensamento de cada indivíduo. Então, a lei da atração, ela vai te ensinar que há uma energia mental sua e há uma energia do universo, né? E você vai mudando pensamentos e emoções e aquilo vai acontecendo por uma força divina. A metodologia ela é muito antiga e ela é sempre usada ao longo da história, né? Você pensa, acredita e as coisas vão se realizando. Só que tem um probleminha, né? Se você não mudar a sua crença, não adianta pensar em mudar a tua realidade. Esse é o grande ponto aonde muitas pessoas não têm sucesso junto com a lei da atração. Então, o que acontece? Os ensinamentos, eles são para pedir dentro do processo da lei da atração. Mas poucos sabem como receber, porque há uma negatividade já na tua consciência, ou até mesmo no teu inconsciente. Você é uma pessoa muito negativa, então você vai pedir, mas ele não vai acontecer. A maioria das pessoas, então, começa a sentir dúvida e até indigna sobre receber alguma coisa. Tipo, eu queria muito viajar, eu quero viajar, eu quero viajar. Puxa vida, mas essa viagem vai custar 15 mil reais, eu não tenho R$ 1.000, 15 mil reais. Pronto, já acabou. A lei não funciona. Embora você queira pedir alguma coisa dentro da lei da atração, a tua negatividade, mas eu não falo inglês, eu não tenho mala para viajar. Então você já vai melando, né? O Hélio Couto fala assim: pede um carro e não fica olhando na garagem se ele chegou. Se você olhar na garagem, você tem dúvida. E aí não funciona. E ele também fala assim: quando você vai pedir uma comida num restaurante, você chama o garçom e fala assim: eu quero um prato de macarronada. E você não acredita que o prato de macarronada vai vir? Ou você ficar perguntando de 5 em 5 minutos para o garçom se vai ter macarronada para você. Então, essa é a diferença entre você pedir e acreditar que vem, e você pedir e duvidar, né, de você mesmo que você é capaz. Por isso que a lei da atração ela é falha, mas não é falha a lei, é falha o seu mental, porque você não mudou uma crença que te limita, que pode ser a negatividade, o sofrimento, o não merecimento, uma série de crenças que você tem dentro do teu mental. Se você, então, estudar a lei da atração, você vai ver que ela tem um roteiro, ó. Programe a sua mente, entenda seus sentimentos, pratique a visualização dos seus desejos, coloque um sonho no ambiente, escreva tudo o que você deseja. Esse aqui são os exercícios, né, principais para ir mudando o teu mental, né? E as técnicas que você usa, elas estão entre visualize através da escrita, alinhar esperanças com expectativas, conecte-se a um objeto, né, que é relativo aí à sua crença, viva como se a sua crença estivesse acontecendo, livre-se das coisas velhas, né, porque elas te limitam, e aí você vai mudando a tua crença limitativa, a tua crença que limite. Então, digamos assim, a teoria da lei da atração, ela é fantástica, ela é fundamental, mas você não entende que há uma ciência por trás, né? E a ciência vai fazer com que você modifique o que você pensa. Então, vamos lá para a ciência, né? Eu vou te dar, então, aqui uma aula de ciência hoje e explicar como os cientistas eles definem a lei da atração. Bom, eu queria te falar que eu estudei muito para chegar nesse ponto aqui e fazer com que a teoria ela fosse mostrada através da ciência, da tecnologia, para que no final da aula você tenha certeza de que isso é possível, né? Eu vou falar para vocês, então, aqui de teorias, por exemplo, que comprovam a lei da atração. A primeira dela que eu trouxe aqui foi a do Einstein, né? Quem não conhece o Einstein, né? O cientista aí que trabalhou
em uma das teorias que nós temos, né? Na realidade, nós temos duas teorias científicas, né? Nós temos a teoria da gravidade e a teoria da relatividade. Então, a ciência hoje só tem duas teorias que é comprovada cientificamente com relação ao universo, né? Como o universo funciona. Teoria da gravidade e a teoria da relatividade. Pois bem, o Einstein, no final da vida dele, ele começou a escrever uma terceira teoria, né? Essa teoria, ela chamava-se, né, a teoria das cordas, que hoje, daqui a pouquinho a gente vai ver, ela já está um pouquinho mais desenvolvida, é chamada de a teoria do tudo. Então, Einstein, ele define que a lei da atração é a lei do universo. Ele fala assim, olha, tudo é energia, basta que você sintonize a realidade desejada, que ela se realizará. E isso não é filosofia, é física. Olha, essa frase está vindo do maior cientista que nós tivemos, né? Se você não acreditar nas teorias do Einstein, então joga a lei da atração fora. Eu vou repetir aqui. Tudo é energia. Basta que você sintonize a realidade desejada, que ela se realizará. E isso não é filosofia, é física. Ou seja, é com o nosso pensamento que nós atraímos o que acontece à nossa volta. Então, eu vou te explicar a teoria do Einstein como era. O Einstein, então, ele tentou juntar a física quântica com mecânica quântica quando ele escreveu a teoria das cordas. Então, ele, na teoria das cordas, ele comprova que o universo tem 11 dimensões, né? E hoje a gente só conhece 3 dimensões. Todas as outras dimensões, né? Existe mais uma, e ele nomeou 7 dimensões, ela está relacionada ao tempo, né? E essa teoria das cordas, ele fala assim, a nossa volta e em todo o universo tem uma quantidade de filamento que nós não conseguimos enxergar, que são filamentos de quarks, né? A gente vai ver no próximo slide aqui. São filamentos como se fossem cordas de um violão invisível. E ela vai ressonar do seu lado, esses filamentos invisíveis, e a tua energia, daquilo que você fala, daquilo que você emana, ela vai estar à tua volta. Então, a terceira teoria que o Einstein começou a escrever é a teoria das cordas, onde tudo que você fala vai ressonar à sua volta como um violão. Então, por isso que daí vem a palavra, né? Assim, as palavras têm força. E muito do que você fala volta para você. Vou avançar um pouquinho mais aqui sobre essa teoria do Einstein. Então, Einstein, quando escreveu a teoria das cordas, ele afirmou que o universo é feito de filamentos, né, que é chamado de quarks, que é uma energia que vibra à nossa volta. E ela vai vibrar em diferentes padrões e diferente frequência de acordo com o que você produzir, né? Se você produzir mau humor, a sua volta vai vibrar mau humor e você vai viver mau humor, né? O Einstein, então, em 1955, ele falou o seguinte: o homem só vai concluir essa teoria que eu comecei a desenvolver 100 anos após a minha morte. Então, Einstein, ele morreu em 1955 e ele falou que a terceira teoria, né, do universo, que realmente o homem acreditasse, ela só ia ser desenvolvida após 100 anos da morte dele, que seria em 2055. Bom, isso não ia sair do zero por uma teoria 100%. Então, ao longo, após a morte do Einstein, eles continuaram com essa teoria que você viu aqui agora. Existe filamentos invisíveis à nossa volta e tudo que você pede volta para você. Bom, quem é que continuou essa teoria aqui do Einstein, né? O Einstein parou, então, nessa teoria que ele não conseguiu desenvolver a unificação da relatividade com a gravidade, né? Faltou alguma coisinha. 74, Stephen Hawking, né? Quem não conhece, ele é o criador da teoria do tudo. Ele descobriu, então, que buracos negros emitem radiação térmica por conta de efeito quântico. Então, na teoria do tudo, ele procurou explicar, né, continuar o trabalho do Einstein e unindo estrutura de fenômenos físicos, mecânica quântica e a teoria da relatividade, né? Tudo isso matematicamente. Qual foi, então, a conclusão do Hawking aqui? Ele fala o seguinte: a ideia de que é impossível é algo que nós mesmos criamos. Olha só,
Isso aí mais recente, 1974. O impossível é você que cria. As barreiras ou impedimento, elas são colocadas no caminho das pessoas por elas mesmas, né? Bom, então, seguindo mais um pouquinho, 1975. O Frijó Capra, quem conhece esse cara aí, faz um joinha, põe um like aí. Ele escreveu um livro aqui que eu indico para todos vocês, que é o Tao da Física. Olha só, e o Tao é de taoísmo, né? Tao, né? O Tao da Física, então. O Frijó, ele é um físico, e ele começou a falar da física quântica abertamente, traçando um paralelo com energia. A partir, então, desse desenvolvimento aqui do Frijó, o Frijó, então, ele é um físico, e ele morou, acho que, se eu não me engano, 15 anos, né, na Índia e no Tibete, estudando a física quântica das pessoas que meditam. Pra você ter uma ideia, eu já vou falar um pouquinho mais dela aqui. O Tal da Física, então, foi o livro que ele escreveu, tornou-se um best-seller após fazer afirmações sobre física de partículas subatômica e as bases do pensamento filosófico oriental. Por que eu estou falando isso daqui? Porque o próximo passo aqui foi a aceleração de partícula no túnel, que vocês conhecem, que foi o último evento da ciência, e comprovou o que o Frijó Capra escreveu em 75. Após, então, esse best-seller, que é o Tal da Física, ele escreveu o ponto de mutação, que eu já tenho uma aula aqui sobre o ponto de mutação, que é o ponto que você chega, tá certo? Energeticamente, e consegue transformar tudo o que você quer em realidade. Então, deixo 2 livros aí para você dar uma lidinha, é bem fácil, é o Tal da Física e o ponto de mutação. Bom, a partir daí, o último evento da ciência, para comprovar tudo que eu estou falando aqui, foi o acelerador de partículas, né? Que todos vocês já devem ter visto, que no final, em 2013, eles apelidaram que há uma partícula de Deus, porque eles não conseguiram concluir o experimento dentro de um conceito científico aqui. A partícula de Deus, então, o bóson de Higgs, né, que foi uma propriedade que eles encontraram no acelerador de partícula, e quem acompanha aí o Hélio Couto vai saber que ele fala todo dia aqui sobre bóson de Higgs. Eu vou te explicar aqui o que é. O bóson de Higgs, então, o nome científico, é o apelido que os cientistas deram para uma partícula de Deus em 2013, porque passa muito longe da física o que aconteceu aqui no acelerador de partículas, né? Eu vou te explicar o que aconteceu aqui no acelerador de partículas. Eles aceleraram partículas num túnel à velocidade da luz, né? Que é uma simulação do que é o universo, porque eles queriam, na realidade, encontrar resposta aí para o Big Bang, né? Como foram construídos, feitos os planetas, né? Tirando que foi Deus que fez isso daí. Então, se no universo tudo é acelerado à velocidade da luz, eles criaram aí um túnel acelerando partículas à velocidade da luz. Quando eles chegaram na velocidade da luz, essas partículas elas se dividiram em 11 elementos. E mais para frente, esses elementos se juntando dentro do túnel, formou-se, então, a partícula da Terra, a partícula de luz, a partícula do Sol. Tudo que o homem aqui na Terra conhece sobre partícula para criar um planeta, aconteceu, então, a partir de alguns gases, né, o hidrogênio, que eles colocaram para acelerar, e eles não entendem como é que essas partículas se juntaram na velocidade da luz, né? E resumindo, então, eles conseguiram entender até a velocidade da luz. A partir da velocidade da luz, eles chamaram, então, de bóson de Higgs, apelidado como partícula de Deus, porque eles não entenderam como essas partículas se juntam e criam terra, água, energia, luz e etc. Então, esse colisor, né, que as partículas se aceleraram até colidirem, né? Ele foi instável, né? E o bóson, que é chamado bóson de Higgs, ele vira outras coisas que não foi identificada muito rápido. Bom, conclusão. O dedo de Deus, ou bóson de Higgs, ele faz a mediação de campos vibracionais e magnéticos e atrai, olha só, ele atrai tudo que ele quer formar. É uma partícula inteligente, tá?
À nossa volta, então, existe uma série de partículas inteligentes. A ciência ela chega até aqui. A ciência fala assim: sabemos que tem partículas inteligentes que elas se atraem. Tá? Estou vindo lá da lei do Einstein, né? O Einstein então fala assim, ó: de acordo com a teoria das cordas, o universo é formado por pequenas cordas vibrantes, cujas estariam vibrando a todo tempo. O Hawking fala assim: o impossível é algo que nós criamos. As barreiras ou impedimentos são colocadas no caminho das pessoas por elas mesmas. E o Capra fala assim: traçar um paralelo entre física e energia do misticismo, né, é algo que nós conseguimos fazer. E o acelerador de partícula fala: existe uma energia que nós ainda não conhecemos. Então, o que eu estou trazendo para você? A ciência está chegando num ponto, então, que existe energia à nossa volta que nós atraímos. O acelerador de partículas, após uma certa velocidade, eles não conseguem concluir porque as partículas se formam. Mas o Capra, então, quando vai estudar a energia do ser humano, ele coloca a física quântica e fala: gente, o ser humano sabe fazer isso. O ser humano sabe atrair o melhor para ele, né? A conclusão aí que o Capra traz. Então, a ciência já está comprovando que existe filamento de energia à nossa volta e de acordo com o que você pede, você recebe, tá? Eu trouxe aí uma tese científica, talvez seja um pouco muito difícil para você, que é muita informação aqui rapidamente, mas tudo isso para justificar a teoria da lei da atração, que é: experiências evidenciam a existência de uma força muito poderosa chamada lei da atração, que é a capacidade que temos de, com os nossos pensamentos e emoções, criar a realidade que vivemos. Então, o ponto aqui da aula de hoje é: por que 100% da população não consegue executar a lei da atração? E eu já falei para você, a lei da atração ela já está baseada, a ciência já conhece isso, que é possível você atrair tudo que você quer, mas você tem que mudar o teu padrão mental, tá certo? Então eu falei para você da teoria da lei da atração, que é fantástica, a explicação dela do ponto de vista que você atrai aquilo que você quer. O problema é que você não sabe pedir ou duvida do que você pede. Depois eu falei que, cientificamente, os cientistas já chegaram a uma conclusão que existem filamentos ao nosso lado que eles vão vibrando e até o túnel de aceleração de partícula é que eles vão se unindo e vão formando tudo à nossa volta. Então, a ciência já chegou também na conclusão que nós vibramos e à nossa volta há um campo de vibração. Então, eu falei da teoria, da ciência, e agora eu vou falar um pouquinho da prática, né? Vou trazer os conceitos que eu tenho do hermetismo, né? Porque eu sou um estudante de leis herméticas e há mais de 4.000 anos atrás, então, as escolas de sabedorias, por exemplo, já empregavam essas leis, né? E sempre deram certo. Os hermetistas, então, eles conhecem a arte e o método de elevar-se do plano ordinário da causa e efeito por meio da elevação mental a um plano superior, tornando-se causadores dos seus efeitos. Isso aqui é uma frase do livro O Kybalion. Então, os hermetistas, eles sabem como elevar a mente ao ponto de ser causador dos efeitos. Lei de causa e efeito, né? Você tem o que você merece. Então, você pode inverter isso para você ser o causador daquilo que você vai receber. Os hermetistas, então, concluíram... Opa! Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí. Eles concluíram que quanto mais você se aproxima do centro, da linha do meio, mais você tem controle da lei da causa e efeito de sua vida. Acabei de falar. Sair do polo e voltar para a linha do tal, a linha do meio, a linha do equilíbrio. É o primeiro segredo dos hermetistas se você quer mudar padrões mentais. Entender que entre sofrimento e alegria tem um equilíbrio. Entre abundante e pobreza tem um equilíbrio. Tudo no planeta tem um equilíbrio. Então, eles descobriram que quanto mais você se aproxima da linha do centro, você vai ser causador do efeito que você vai receber.
Trouxe aqui, ó, página 33 do livro Kybalion. A mente, assim como todos os metais e demais elementos, pode ser transmutada de estado para estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Nesse capítulo aqui do livro Kybalion, ele denomina como transmutação mental você acessar a tua mente e você pedir aquilo que você quer. Tá? Então, tem um capítulo aqui do livro Kybalion. Se você não leu, fica a terceira indicação. Página 35, como ocorre a transmutação mental? Então, estou falando para você, na prática, como é que você seria merecedor da lei da atração. Página 35, transmutação mental. Transmutação mental significa a arte de transformar ou mudar estados e qualidades, as formas e as condições mentais. Então, tem um nome para você acessar a sua mente e mudar as suas crenças limitantes. A transmutação alquímica no plano mental é tão importante nos seus efeitos que seria um estudo mais importante para o homem. Então, ele fala o seguinte, que todo homem deveria estudar o processo de transmutação mental para não sofrer a influência da polaridade. Lembrando que o universo é uma criação mental. No nosso nível de consciência, o universo é mental. Página 37 do Kybalion. Todos sofremos transmutações mentais de qualquer índole, quando compreendemos algo a respeito das leis e dos princípios que regem. Tudo pode ser modificado de acordo com o desejo da pessoa. A força pode ser empregada em ambas as direções de acordo com o princípio da polaridade. Só estou reforçando, então, que você fica andando numa gangorra em todos os seus sentimentos e emoções de acordo com o princípio da polaridade. E o Kybalion está reforçando que quanto mais próximo da linha do meio, você acessa o seu mental, você modifica a tua crença, é o teu equilíbrio energético. Então, na prática, você tem que entender que hoje o seu cérebro é quem envia informação para a sua mente. Tudo que você aprendeu está lá no seu HD, na sua memória, está lá no cérebro. E eu queria te falar que nem sempre foi assim. Os hermetistas, então, quando começaram a praticar as leis, eles mudaram esse conceito. Então, houve um tempo que era a mente que enviava sinal para o cérebro, né? O cérebro, que eu expliquei na aula passada, ele é um órgão físico que comanda o corpo. O que você coloca no cérebro depende de você. Então, no teu cérebro hoje tem o que teu pai te ensinou, o professor, o vizinho, o namorado, o padeiro, e por isso que você acredita no que você acredita. Os hermetistas, eles acessavam a mente para mandar informação para o cérebro. Esse é um processo conhecido como transmutação mental. E aí, né, finalizando aqui uma parte do livro Kybalion, ele fala assim, ó, com a chave mestra em seu poder, o discípulo pode abrir as portas do templo do conhecimento mental e entrar no mesmo livremente. Ou seja, você vai trabalhar dentro da linha do meio da sabedoria, da saúde, da prosperidade, da abundância, do conhecimento. E você começa, então, a entender que você é dono da tua realidade, como eu sempre falo. Bom, é claro que se você não acredita que você é merecedor, né, você vai receber o que você merece. Se você cria raiva, você vai ganhar um problema no coração. Se você cria inveja, se você cria ódio, né, se você acredita nessa polaridade, você fica doente mental, né, e acredita no sofrimento, na injustiça, no medo. E aí, obviamente, a lei da atração ela não vai funcionar, porque você vive ainda dentro dos conceitos da polaridade. Bom, o pensamento hermético, então, fala assim, ao mudar a atitude mental, através de afirmações e exercícios, a doença pode ser curada, estados mentais problemáticos superados, incluindo felicidade e realização espiritual. O grande problema é que nós não temos método, né? Ninguém aqui frequentou uma escola hermética para saber quais são as afirmações e os exercícios para você sair do polo e trafegar na linha do meio, no sentido de emoções. Por quê? Em contraste com a atualidade, nós vivemos numa situação pessimista
né? Acreditando ainda no pecado, vivendo na escuridão, na miséria, na angústia, no sofrimento. Então, só estou reforçando o que eu já falei, você nunca vai entender a lei da atração, porque você vive na polaridade. Os herméticos, então, eles estudavam como mudar uma atitude mental e aboliam o que a sociedade, o que o professor, o que o teu pai, o que o teu vizinho, o que o padeiro te ensinou sobre sucesso e felicidade. Eles aboliam isso aqui, não acreditavam no que o homem ensinava. Então, não existe nada de novo nessa verdade, isso aí foi praticado durante muitos e muitos anos na Índia, há pelo menos aí 5.000 anos, na Grécia, pelos herméticos, né, que conheciam as escolas de sabedorias e sabiam usar essa técnica aqui. O Kybalion afirma: as pessoas hoje são governadas quase inteiramente pela mente e vontade de outras pessoas. Você não sabe acessar a sua mente, né? No teu cérebro tem o que a sociedade deixou aí com você. Bom, eu queria falar para você que eu pratico isso, estudo, dou aula sobre o poder de criação da mente dentro dos conceitos do livro Kybalion e os princípios herméticos. Eu pesquisei durante 30 anos toda essa sabedoria para falar aqui para você com bastante propriedade de onde vêm os meus conhecimentos. E aí, eu queria concluir aqui para você que existe uma trava que impede a tua prosperidade naquilo que você quer seja saúde, financeiro, profissional, relacionamento. E todas as travas elas estão baseadas no medo, na mágoa, na tristeza, porque você acredita na polaridade, né? Você acredita que é um sofredor, né? Você acredita muitas vezes que fica chateado, fica magoado, né? Então, eu vou te falar a técnica que eu desenvolvi, que eu ensino para que você possa mudar a sua crença aqui, ó. Primeiro, nós vamos ter que acessar e entender os padrões e crenças que você acredita, né, que te bloqueiam. Então, eu tenho uma série de exercícios e dentro das leis universais, eu vou perguntando, né, o que te magoa, o que te incomoda, o que te tira do sério, o que tira o sono, o que não deixa você relaxar, né? Tudo isso que te incomoda, ele está dentro da polaridade. Então, com alguns exercícios, você vai chegar nas tuas crenças limitantes, né? E aí, não adianta entender quais são as suas crenças limitantes, porque você já conhece, se você não tiver referência daquilo que você quer, né? Então, assim, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Referência, elas são baseadas em pessoas de sucessos, pessoas saudáveis, né? Pessoas, digamos assim, que já têm o seu equilíbrio. Então, uma coisa é você detectar os padrões e as crenças que te limitam, né? Outra coisa é você ter referência para onde você quer ir. Para acessar o campo mental, então, existem alguns exercícios. Posso falar de um exercício aqui rapidamente, né, dentre os vários, que eram ensinados nas escolas de sabedorias, né? Pitágoras, em Crotona, 600 anos antes de Cristo, ele tinha lá os seus 52 versos de ouro, e dos versos, né, dos alunos herméticos dele, ele falava assim: ao se deitar, antes de se acometer no sono, então você está, veja bem, no momento que você vai desligar antes do sono, você pode reprogramar a tua mente. Então, você já vai ter a referência daquilo que você quer, são frases curtas, afirmativas, e você vai pegar o teu campo mental naquele momento antes de dormir. Então, você vai emitir alguns sinais sonoros, repetitivo, naquele momento antes de dormir, para a tua mente trabalhar com o teu cérebro à noite e no dia seguinte você acreditar naquilo. Então, existem alguns exercícios em alguns horários, em alguns períodos, né, que os hermetistas ensinavam para você acessar a energia do teu mental e mudar a tua crença, né? Saber pedir é o maior comando, né? Jaqueline falou aqui, tenho que vender um terreno, mas acho que não vou conseguir. Não vai conseguir. Então, saber pedir é um comando curto.
uma frase afirmativa, né? Nunca coloque não nessa frase, né? Que você vai aprender a dar esse comando aí. Bom, eita, passei um aqui. Então, existe uma técnica, um método aqui, para você conseguir reprogramar suas crenças. E daí, olha só, você vai mudar aqui, olha. Então, hoje, o teu cérebro, ele é comandado através da polaridade. Ora você está lá em cima, ora você está aqui embaixo, e nessa gangorra aqui, o teu cérebro, ele limita você, né, da prosperidade, da sabedoria, etc. O que eu estou propondo aqui é você trabalhar com a linha do meio, né? Para você chegar na linha do meio e sair do polo, os hermetistas falam que você tem que, né, metaforicamente falando, encurtar essa corda aqui. Quando você encurta essa corda, a distância aqui fica menor, cada vez menor, até você chegar na linha do meio, né? E para fazer isso, você tem que dar comandos, então, para que você não viva na polaridade. Então, o cérebro, você já tem a tua realidade, por isso que os hermetistas falam em co-criar uma realidade. Por que co-criar? Porque a tua realidade já está criada. Você vai criar uma nova realidade com comando, né? E assim você envia informações da mente para o cérebro, e era um segredo ensinado nas escolas de sabedorias. Bom, você já sabe que eu estudei, pratiquei, uso isso na minha vida, ensino pessoas aí há muito tempo, e eu mudei totalmente a minha vida depois que eu comecei a trabalhar e ensinar com essas leis. E quero deixar aqui para você, ó, aqui no finalzinho está www.espaçoam.net.br. Você vai lá e acessa o link escrito Nova Realidade, né, a criação da realidade, e tem depoimentos, tem vídeo meu, tem história, contando da minha trajetória em ensinar pessoas que modificaram a sua realidade. Deixei esse site aqui contando a minha história e os depoimentos. E quero falar para você, então, se você sentiu-se aí tocado pelo que eu falei, eu vou dar um curso que ele chama Você Cria a Sua Realidade. A princípio, eu dou esse curso uma vez por ano, e é sempre no mês de janeiro. Essa vai ser a turma 10, a 10ª turma. Por que no mês de janeiro? Porque daí você pode mudar todo esse teu conceito aí de prosperidade, de abundância, logo no começo do ano. É um excelente momento para você fazer essa mudança, né? Ele é um curso prático, como eu estou te falando, eu ensino os exercícios, você vai estar comigo, conversando comigo, vai participar de uma interação, de um grupo após o curso, para que eu possa acompanhar o teu desenvolvimento. E eu finalizo aqui com 2 mensagens. A primeira é assim, ó. Se você tiver 2 dias da tua vida para ingressar nessa jornada de expansão de consciência, talvez você não precisa de 30 anos, como eu levei, para ter todos esses estudos. Mas você pode chegar nessa conclusão também como eu cheguei, estudando 30 anos, que há uma forma de você mudar a sua mente e ressignificar a sua vida. E acessar o teu portal interno e de criar a tua nova realidade, tá bom? Então, se algum de vocês estiver querendo realmente fazer essa transformação, é nesse final de semana, 14 e 15 de janeiro, eu vou dar um curso presencial aqui em São Paulo e online, como você acessar a sua mente e, a partir daí, criar uma nova realidade, tá bom? Não se esqueça, é você quem cria a sua realidade. De qualquer forma, você é merecedor de tudo que você tem. Espero que você saiba pedir, tá bom? Se você acredita que você é merecedor, porque você não veio na Terra para sofrer. Eu não acredito que o ser humano foi colocado nesse planeta aqui para sofrer. E aí, por que eu não consigo atingir alguns estágios, né? É porque a gente tem uma energia que nos limita. E está na hora de descobrir. Por isso que o livro chama lá O Segredo. Não é isso? Lei da Atração, né? É vendido como O Segredo. Mas o segredo está muito mais em você desbloquear o que te limita e você ficar livre para aquilo que você quiser, do que duvidar. Duvidou, não acontece. Não acontece. Então, assim, as pessoas falam, por que meu relacionamento não deu certo? Porque eu trabalho e não sou promovido. Porque eu tenho tantos problemas. Ué,
É só você olhar para trás e ver o que você escolheu na tua vida. O problema é que você não sabe reprogramá-la agora, né? Mas você escolheu o casaco que você está vestindo, o fone de ouvido foi você que comprou. Do que você reclama na tua vida? Se tudo que você tem foi você que escolheu. Agora você não sabe dar o outro passo, né? Que é reprogramar. Então, é assim, tudo que você tem até hoje já está criado no teu cérebro. Esse processo chama cocriar, cocriação, porque você vai ter que transmutar a energia da sua mente.